Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? É um prazer ter você aqui novamente. Espero poder contribuir com a sua jornada através desse vídeo, através dessa reflexão, tá bom? Gente, seguinte, depois de eu ter feito o primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, vai lá, dá uma olhada, comenta, curte, né? Ele é referente à minha história, para que a gente se conheça, para que você veja de onde eu saí, o que eu faço, por que eu faço, né? E através disso fiz mais alguns vídeos, inclusive esse, né? Sobre algumas reflexões, algumas ideias que ali dentro da minha história eu consegui extrair e que eu acredito que vai fazer sentido para você também. Gente, nesse vídeo de hoje eu pensei sobre falar como aprender a dizer não. Por que eu tive que aprender isso? Eu aprendi cedo e fez muita diferença na minha vida. Eu aprendi, sim, por consequência das minhas circunstâncias, eu aprendi a dizer não. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Em muitos momentos da minha história, eu tive que dizer não para coisas muito simples, né? De pequeno valor, de situações imediatas, mas para eu sustentar um sim que eu tinha me proposto, que eu tinha decidido e que era de extrema importância para mim. E é claro que isso refletiu na minha vida, na forma como eu lido com os meus negócios, com os meus desafios, com as minhas decisões, com as minhas escolhas, né? Porque dizer sim ou dizer não para todas as coisas que acontecem e que aparecem para você, né, vai ter um peso ali no desenrolar da sua jornada. Então, gente, seguinte, eu tinha um sim muito grande. Eu tinha tomado uma decisão, eu queria sair daquele lugar de onde eu morava, e para eu sair dali, na idade onde eu estava, com 13 anos e com os recursos que eu tinha, né, e que eu estava produzindo, no caso, gente, eu ganhava R$25 por festa, né, eu era garçom. Então, se você não viu o primeiro vídeo, vê lá, que eu comento exatamente como que aconteceu essa história. E então, era pouco recurso, e esse recurso eu tinha que administrar em 3 divisões. A primeira, eu utilizava para passagens de ônibus, né? A segunda, eu dava a parte para minha mãe. E a terceira, eu guardava. Eu guardava por quê? Porque para eu sair dali de onde eu estava, foi a ferramenta que eu encontrei. Guardar dinheiro para, em algum momento, eu conseguir sair daqui, comprar uma casa, alugar algum lugar e etc. Dito esse sim que eu decidi, né? Que eu estava disposto, que era o meu objetivo, que existia um porquê, precisava acontecer diversos nãos ao meu redor para eu sustentá-lo. Só que isso em coisas muito pequenas. Só que a parte boa é, a partir do momento que você aprende a dizer não a coisas pequenas, que são vontades do dia a dia, né? Que são desejos de imediatismo, né? Você vai ter, de uma certa forma, um pouco mais de facilidade para dizer não a coisas maiores. Até mesmo a desejos que nem eram seus, que aparecem por serem apresentados aleatoriamente. Então, vou te dar um exemplo. Eu estudava à noite numa região, né? Eu morava em São Paulo e estudava em Osasco. Eu ia pela manhã fazer curso, trabalhava e etc, né? E, por exemplo, às vezes eu tinha que sair muito cedo de casa, não conseguia tomar café e eu tinha que talvez tomar um café na rua. Só que se eu não acordasse mais cedo e eu tivesse que tomar café na rua, comer um café com pão de queijo várias vezes na semana, 2, 3, 4 vezes, isso ia minar os meus recursos, que eram muito poucos, e que eu dividia para outras funções. Então eu tive que me disciplinar melhor, acordar mais cedo, prestar atenção neste ponto, para que eu não tivesse problema no outro, né? Porque se eu dissesse sim toda vez que eu precisasse ir, né, tomar um café na rua, né, durante a semana, poxa, eu não ia conseguir sustentar o meu outro objetivo. Então eu tinha que dizer não para isso, não para algumas vontades do dia a dia. Outra questão, por eu estudar, como eu falei, em regiões um pouco mais distantes, eu não tinha recursos, aí vem a questão da escassez no meu caso, mas eu não tinha recursos para ir e voltar de ônibus. Eu tinha recursos para apenas uma passagem. Eu conseguia ir à escola a pé. Dava mais ou menos uma caminhada de 25 minutos, 30 minutos por aí. Então eu tinha que escolher, ou eu ia de ônibus e voltava a pé, ou eu ia a pé para a escola e voltava de ônibus. Como eu estudava à noite, óbvio que eu preferia voltar de ônibus. Mas muitas vezes eu estava cansado também, né? Cansado do dia, do trabalho, acordava muito cedo, deitava muito tarde, né? E eu queria ir e voltar, né? Não é uma coisa normal? Normal. Só que eu não tinha. Como eu não tinha, eu tinha que tomar uma decisão. Perceba
que era uma coisa que era mais que uma necessidade. Era a questão da circunstância. Mas mesmo dentro de uma circunstância de escassez, existia um poder de decisão. Se eu ia ou não usar o recurso que eu tinha direcionado para o meu objetivo principal. Dizer não para isso, em alguns momentos, só para concluir, eu tive que, decidir. Ou eu vou de ônibus e volto ou eu vou de ônibus e volto a pé, ou eu vou a pé e volto de ônibus. Né, para manter o meu recurso, dizer não a coisas muito pequenas, né? Teve outros momentos de coisas maiores? Claro que teve, né? Em algum momento eu quis comprar alguma coisa, eu quis, por exemplo, comprar um tênis, comprar uma camiseta, eu precisava de fato? Sempre teve uma necessidade assim de eu decidir, eu precisava disso realmente ou era só uma vontade? Porque se for só uma vontade, talvez não seja o momento. Então, se for uma coisa de necessidade, vai lá, decide e resolve. Então, esses nãos pequenos me ajudou conforme eu fui amadurecendo, crescendo e oportunidades de fato verdadeiras foram aparecendo na minha vida. Porque uma coisa é fato, gente, nem toda oportunidade é para você. Principalmente se elas forem oportunidades de negócio, coisas que foram propostas a você que não estão conectadas com o seu objetivo principal. Então, se você começar a dizer sim para várias oportunidades, várias coisas que aparecem para você, que na verdade nem sempre são oportunidades, aqui tem uma linha bem tênue que você precisa obviamente avaliar, ver se isso faz sentido dentro de um determinado contexto, para você saber dizer sim ou dizer não. Vou dar um exemplo também. Quando eu estava na multinacional, aos meus 19, 20 anos, eu estava ali buscando por oportunidades, eu estava ali buscando uma outra vaga, um negócio para ficar, né? Porque eu sabia que o meu contrato era de 2 anos e eu consegui, né, angariar 3 vagas nesse lugar. Só que uma dessas vagas, gente, era para ser engenheiro. Uma pessoa falou assim: Marcos, eu gosto muito de você, faz muito sentido pra gente ter você aqui nesse setor, tal, né? Só que, cara, eu preciso que você comece a fazer engenharia. E, gente, eu sabia que engenharia não era o que eu queria fazer da minha vida, como faculdade, entende? Era uma baita oportunidade, principalmente para um jovem ali de 19, 20 anos, naquele tipo de lugar, de ambiente. Só que eu entendi que não era uma oportunidade para mim e eu tive que dizer não, mesmo precisando, eu precisava. Só que se eu dissesse sim, aquilo não estava conectado com os meus objetivos principais, pessoais. Eu sabia o que eu queria fazer, gente. Eu queria fazer administração e ter uma empresa. E engenharia para mim não fazia sentido em momento nenhum. Então é nesses momentos que a gente, óbvio, tem que avaliar, mas quando você aprende a dizer não para situações menores, pequenas, que claro, não necessariamente precisam ser de escassez como eu estou falando das minhas, eu estou usando a minha história como uma referência, mas a gente aprende a dizer não a coisas pequenas, né, durante o dia, no cotidiano, na nossa vida. Então, abrindo mão de situações de muitos sims, obviamente você está abrindo mão de ter algum conforto, resolver alguma vontade, algum desejo de imediato para ter algo no futuro que seja de maior valia, de maior mudança na sua vida. Então, gente, é por essa razão que eu acredito que vale muito você aprender a dizer não a coisas pequenas, para que você consiga dizer sim a coisas maiores e que fará diferença na sua vida. Espero ter contribuído com você, espero que isso faça sentido para você. Deixe o seu comentário, curte aí e vamos em frente. Eu vou postar novos vídeos e estou adorando essa fase aqui, muito interessante, de fazer alguns comentários sobre até o meu próprio vídeo, a minha própria jornada, tá bom? Um abraço e vamos em frente.